Pega essa mensagem, nação brasileira. Escuta isso. Amanhã está previsto a votação da PEC dos precatórios em Brasília. PEC de número 23. Deixa eu revelar aí o que está por trás disso, que é de extrema importância para a nação brasileira. Eu estou falando de um esquema financeiro fraudulento de securitização. Explica isso, Daciolo. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa aqui. A PEC dos precatórios, ela passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ela passou em julho. Ela passou pela comissão. Após passar pela comissão, ela tem que ir para uma comissão especial e depois ela vai para o plenário. Mas o que ocorreu? Depois de passar pela CCJ, o relator, que é o deputado federal Hugo Mota, do Republicano, ele colocou um jabuti lá dentro, que era justamente essa fraude da securitização, esse esquema financeiro fraudulento para arrebentar a nação brasileira, para entregar a nossa nação, contra a nossa soberania. Crime, um crime. Existem alguns responsáveis por isso. Eu estou falando do senhor Paulo Guedes, eu estou falando do relator, o senhor Hugo Mota, que é do Republicano, o próprio Partido Republicano, os deputados do Partido Republicano e todos os parlamentares que votarem a favor dessa PEC. Porque você pode dizer assim, olha, eu não sabia, eu estava pensando que eu estava votando só na PEC do precatório. Não. Está sendo colocado aqui agora para você, ouça isso, que tem lá 2 parágrafos que colocaram esse jabuti lá dentro, que é justamente essa fraude da securitização, tá certo? E aí como é que funciona isso, Daciolo? Explica isso melhor para a população, me explica aí, olha como é que funciona. Essa securitização não é da dívida ativa, não é isso, são de recebíveis da dívida ativa, são de derivativos da dívida ativa, eu estou falando de debêntures. Olha como é que funciona. Hoje, a nação, o presidente da República, o senhor Paulo Guedes, falando de privatização de estatais, da Petrobras, da Eletrobras, da Casa da Moeda, da Dataprev, entregando a nossa nação. Em contrapartida, ele está falando hoje de criação de empresas estatais. O que eles fazem? Eles criam uma empresa estatal, depois eles emitem papel financeiro e o mercado compra. O mercado compra, mas só que são investidores privilegiados. Normalmente quem compra esses papéis são bancos com uma garantia. Qual seria a garantia, Daciolo? O fluxo de arrecadação tributária. O dinheiro que vai para o orçamento, que é os nossos impostos que nós pagamos, que vai para o orçamento e ele é protegido pela lei orçamentária para depois vir para a saúde, para a educação, para saneamento, para a infraestrutura, para o bem-estar social da população. Eles querem meter a mão nesse dinheiro, eles já estão metendo a mão nesse dinheiro. Quem? Os bancos, o senhor Paulo Guedes. Dá o exemplo, Daciolo, dá o exemplo desse acontecimento. Primeiro eu quero pedir que é de extrema importância que você compartilhe esse vídeo, porque essa votação é amanhã. Nós temos que cobrar o relator, que é o deputado Hugo Mota, que é da Paraíba, tem que ser cobrado, porque foi ele que colocou esse jabuti dentro dessa PEC, da PEC do precatório, foi ele que colocou a questão desse esquema fraudulento de securitização. Junto com ele, responsabilizar o senhor Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, responsabilizar também o Partido Republicano, o presidente do Partido Republicano e todos os parlamentares que vierem ousar voltar a favor a esse crime de lesa pátria, criminosos. Olha como é que funciona. Eles criaram uma empresa, vou dar um exemplo que ocorreu em Belo Horizonte. Foi criada uma empresa, uma estatal, essa empresa é PBH Ativo SA. Essa empresa, ela após ser criada, ela criou um papel financeiro no valor de 230 milhões. Isso aí tudo foi coordenado pelo banco BTG Pactual.
Esse banco BTG Pactual, um dos fundadores é o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, o mesmo que tem empresa em paraísos fiscais, tá certo? Ele compra 100% desses papéis, no valor de 230 milhões, o BTG Pactual foi lá e comprou esses papéis, como garantia dele o fluxo de arrecadação do município de Belo Horizonte, de BH. Foi isso que eles fizeram. Aí ele bota 30 milhões, ele coloca para a empresa, 200 milhões ele tacou para o município, em contrapartida, o município devolveu para eles 880 milhões. Meu irmão, eu estou falando, é isso aí mesmo. E com atualização monetária, mais direito a 1% ao mês. É isso que fizeram. Estou falando na casa de trilhões. De 1 trilhão foi que ele recebeu. Passou de 880 milhões. Nesse momento, no ocorrido, esse 230 milhões, ele tinha ali uma taxa de juro anual de 23%. Olha aí como é que fica fácil. Aí sabe o que acontece? O dinheiro da tributação, da arrecadação, do fluxo de arrecadação do município, na vez de ir para o orçamento, não vai para o orçamento. Ele vai direto para os bancos, cai lá no banco. E aí o povo está vivendo o que está vivendo. Então eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse crime, nós estamos aqui colocando para você, porque é de extrema importância que você compartilhe, porque não pode ser aprovada amanhã essa PEC do precatório com esse jabuti dentro dela, que é a questão do esquema fraudulento de securitização. Compartilhe esse vídeo, meu irmão. É de extrema importância. Nós vamos estar lá, nós vamos cobrar que isso não passe. E eu quero responsabilizar algumas pessoas. Eu estou falando principalmente do senhor Paulo Guedes. Eu estou falando principalmente do senhor deputado Hugo Mota, que é do Partido Republicano da Paraíba, e o presidente do Republicano, que é o senhor Marco Antônio Pereira, que é um bispo da Igreja Universal. Nós sabemos que o Partido Republicano ele tem como base a Igreja Universal, então também o sistema religioso, homens e mulheres que são cristãos, evangélicos, cobrem lá que não pode ser aprovado essa PEC com esse jabuti dentro dela, que é o esquema financeiro fraudulento de securitização. Está repreendido. Então nos ajudem a cobrar, vamos proteger a nossa nação. Então eles criam estatais, mas em contrapartida querem entregar as nossas principais estatais, que é a questão da Petrobras, que é a mola propulsora do nosso país. Está repreendido, meu irmãozão. Divulguem esse vídeo, é de extrema importância, tá? Paralelo a isso, meu irmãozão, o Brasil tem solução sim, tem dinheiro sim. Observem que nesse ano, até setembro, nós tivemos um aumento de arrecadação, nós estamos falando no valor de 1 trilhão, quase 1 trilhão e 400. É nesse dinheiro que os bancos querem meter a mão se passar essa PEC. Não vamos permitir que passe não, tá? Estamos juntos pela nossa nação. Paz e paz. Glória a Yahweh. Paz. Amo vocês.